O mundo do boxe perdeu uma das suas maiores lendas. George Foreman, dos rings, campeão olímpico, o homem que conquistou o mundo 2 vezes como peso pesado. Nos deixou aos 76 anos. Mas a sua história vai muito além de seu soco. Hoje vamos relembrar a trajetória de um homem que transformou a sua vida, inspirou milhões e se tornou um ícone dentro e fora do ringue. George Foreman nasceu em 10 de janeiro de 49 em Marshall, no Texas. E desde cedo ele era conhecido como Big George, um apelido que carregaria para a vida inteira. Mas nem sempre as coisas foram fáceis para ele. Na adolescência, Foreman enfrentou dificuldades, cometendo alguns pequenos delitos e se envolvendo em brigas. E tudo mudou no dia que ele conheceu o Doc Brados. Ele era um treinador de boxe que viu, o potencial ali do jovem George. E só com 19 anos, Foreman conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 68 na Cidade do México. Foi o início de uma carreira que mudaria para sempre o mundo do boxe. Em 1973, aos 24 anos, Foreman se tornou campeão mundial dos pesos pesados ao nocautear Joe Frazier, em uma das lutas mais marcantes da história. Ele é uma máquina de destruição com um poder de nocaute que assustava os seus adversários. Só que a jornada dele estava só começando. Em 74, Foreman enfrentou Muhammad Ali na lendária Rumble in the Jungle, no Quixadá, no Zaire. Foreman era o favorito, só que Ali usou a estratégia rope-a-dope para cansar o gigante e acabou nocauteando no 8º round. A derrota foi um golpe duríssimo para Foreman, mas também marcou o início de uma transformação. E após a derrota que ele teve para Jimmy Young em 77, Foreman teve uma experiência espiritual no vestiário que acabou mudando a sua vida. Ele se tornou pastor evangélico, fundou a própria igreja e dedicou anos da sua vida para pregação. Mas mesmo longe dos rings, ele nunca se esqueceu do boxe. A gente já falou dessas derrotas dele aqui no canal. Em 1987, depois de 10 anos aposentado, Foreman voltou para os rings com 38 anos. Ele conquistou 24 vitórias consecutivas, incluindo a luta histórica contra o nosso brasileiro Maguila. E lá em 94, aos 45 anos, ele se tornou o campeão mais velho da história do boxe ao nocautear Michael Moore. Foi um momento incrível e mágico que só solidificou seu legado. Mas o George Foreman não era apenas um lutador. Ele era um empresário visionário. E em 94 ele lançou o George Foreman Grill, uma churrasqueira elétrica que transformou num fenômeno de vendas, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. O produto gerou uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de dólares. Também investiu em imóveis, produtos fitness e até mesmo uma linha de alimentos saudáveis. Foreman provou que com determinação e uma boa ideia é possível construir um império fora do ringue. Além disso, Foreman era um homem de família, deixou 12 filhos. 5 deles também foram batizados com o nome George, uma tradição que ele explica como uma forma de manter unidos os filhos. E ele também era um pregador dedicado, compartilhando a sua fé, inspirando milhões ao redor do mundo. George Foreman faleceu no dia 21 de março de 2025 aos 76 anos, cercado pelos seus entes queridos. Ele deixa um legado que vai muito além do boxe. Foi um campeão olímpico, 2 vezes campeão mundial dos pesos pesados, um empresário de sucesso, um pastor dedicado e, acima de tudo, um homem que inspirou gerações. A sua história ensina que é possível se reinventar, superar as derrotas e construir uma vida de sucesso. Isso significa que George Foreman não era apenas um lutador, era um verdadeiro campeão da vida. George Foreman nos deixou, mas o seu legado continuará vivo para sempre, seja nos rings, nos negócios, na fé. Ele mostrou que é possível vencer com determinação, humildade e amor. Agora deixe nos comentários a sua homenagem para o George Foreman e nos vemos num próximo. O verdadeiro campeão é aquele que inspira dentro e fora dos rings.